tem 3 fins de semana já que começamos a falar sobre submissão, um princípio de Deus. E nós queremos encerrar hoje. Então, nós começamos com o texto de 1 Samuel, ministramos essas 3 fins de semana sobre o texto de 1 Samuel 22, 15, 22 e 23, que diz: tem porventura Deus tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender melhor que a gordura de carneiros. Por quê? Porque a rebelião é pecado de feitiçaria. E interessante, né? Se nós formos ver, nós estamos numa nação de feiticeiros. E a grande maioria mesmo. Poucos se salvam. Se salvam, que eu digo, poucos escapam dessa feitiçaria. E a teimosia é como idolatria. Já viu como nós temos visto filhos idólatras? Teimosia, idolatria. E culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra de Deus, é Samuel falando, Deus falando através de Samuel para Saul. Ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Feche seus olhos. Senhor, nós precisamos da tua graça, da tua unção, e que mesmo, ó Pai, sendo uma palavra que nem todos gostam de ouvir, mas o Senhor diz que toda palavra é inspirada, toda palavra é boa para ensinar, para redarguir, para corrigir. Por isso nós pedimos que esta palavra seja tomada, adoçada pelo Espírito Santo e possa ser entendida por cada um. E desta forma, haja uma mudança de atitudes, uma mudança de caráter até mesmo. E possamos nos levantar como uma nação santa, zelosa e de boas obras. Em nome de Jesus. Amém. Recapitulando rápido os 2 dias. Então, a essência da própria comunhão com Deus, está afirmada na obediência. Quem não é obediente não tem comunhão com Deus. Quem não é submisso não tem comunhão com Deus. Por quê? Porque Deus age a partir do seu trono, que está estabelecido sobre a sua autoridade. Ninguém está acima de Deus. E o que ele falou há 5, 6 mil anos atrás, vale para toda a eternidade. Porque ele não muda. O Senhor é imutável. Aí nós vimos alguns princípios que nos governam. O primeiro princípio é o princípio divino. Ou seja, Deus sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Então o que ele falou, está falado. Nada está acima da autoridade de Deus. E a maior das exigências que Deus nos pede é que obedeçamos a Ele. Então, rejeitar uma ordem de Deus é ir contra o próprio Deus. E como é que nós rejeitamos uma ordem de Deus? Porque tem pessoas que, vou pincelar rapidinho depois, os super espirituais, os super crentes, que só obedecem se Deus falar. Só que Deus fala através da sua palavra, Deus fala através das autoridades. Porque é muito claro, nós vamos ver em seguida, Romanos 13:1, toda alma, toda pessoa esteja sujeita às autoridades, e não há autoridade que não venha de Deus. Então, rejeitar uma ordem de Deus é ir contra o próprio Deus. O segundo princípio é o princípio satânico. Lúcifer, que era um anjo de luz, se rebelou contra a autoridade de Deus e se tornou o diabo. O inimigo de todos, inimigo de Deus, inimigo de todos aqueles que servem a Deus. Então, rebeldia foi o que provocou a queda de Lúcifer. Por isso Deus abomina a rebelião e a considera feitiçaria. Não interessa contra quem nos rebelamos, é feitiçaria. O terceiro princípio é o princípio da autoridade delegada. Romanos 13:1, como eu disse, diz: toda alma, toda pessoa, todo homem esteja sujeito às autoridades. Porque aí continua, não há autoridade que não venha de Deus. E todas as autoridades que há
foram por ele ordenadas. E quem se levanta contra a autoridade de Deus receberá juízo, receberá castigo. É muito claro a palavra de Deus em Romanos 13, do 1 ao 7. Então, o princípio de autoridade delegada governa todas as relações entre homens. Por que há tanta rebeldia? Por que há tanta briga? Porque as pessoas, elas não se sujeitam às autoridades delegadas, não se sujeitam às leis e por isso brigam. Não se dá preferência no trânsito, não se respeita o vizinho se fazendo barulho, não se respeita, às vezes, no terreno baldio do vizinho, se joga lixo, e aí vem o quê? As intrigas, as brigas, os problemas, porque não se obedece às leis dadas por Deus pelas autoridades delegadas. Então, não há como nós termos relação entre os homens e relação com Deus se não obedecermos ao princípio da autoridade delegada. E se nós formos ver, na Trindade, nós temos que o Pai, Deus Pai é igual ao Deus Filho, que é igual ao Deus Espírito Santo. E na essência, os três são iguais. Todavia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm desempenham diferentes funções. E esse princípio da Trindade, em que todos são iguais, mas desempenham funções diferentes, é encontrado em todas as relações estabelecidas por Deus. Por exemplo, o presidente da República não é maior que nenhum de nós, mas ele está por cabeça da nação. Tem que ser obedecido e respeitado, honrado. Na família, a mesma coisa. O pai é igual ao filho, igual à mãe, a mãe é igual ao filho. Eles são iguais perante Deus. Porém, o pai é o cabeça, a mãe é a adjutora, a auxiliadora, aquela que ajuda, aquela que é companheira, aquela que governa junto. Submissa quer dizer estar junto, andando. Não é abaixo, debaixo, apagado ou pisado, não. E o princípio, então, da autoridade delegada está nos membros da família. Eles são iguais, têm o mesmo valor perante Deus, mas têm funções diferentes. E aí nós vimos que Deus delega autoridades em todas as áreas da vida. A primeira área que nós vemos é a área civil, ou seja, Romanos 13, do 1 ao 7. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Ah, mas eu não submeto. Aquele ali, por exemplo, o vereador ou o prefeito, aquele é ladrão, aquele é feiticeiro. Não importa o que ele seja, ele continua a ser o prefeito. Merece o quê? Respeito, merece honra. Se nós desonrarmos, estamos desonrando não ele, não é o nosso prefeito, mas sim a Deus. E o verso 13 vai dizer, de Romanos 13, que os que desrespeitam, o que desobedecem, trarão sobre si condenação. A autoridade delegada sobre nós é o trabalho. Então são várias passagens que nós vimos, eu só vou ver uma. Efésios 6, do 5 ao 6, que diz, servos, ou seja, empregados, obedecei àqueles que são os vossos senhores segundo a carne. Seja o gerente, seja o chefe, seja o presidente, seja o administrador de uma empresa onde você trabalha, você tem que obedecer a ele. E aí nós temos também a família, é a próxima. Esposa, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Sujeição, como eu disse, não é ser capacho. Isso é outra ministração que nós vamos ver. É andar junto, adjutora, auxiliadora, aquela que está junto. E 1 Coríntios capítulo 11, verso 13 diz assim, ó, mas eu quero que saibais que a cabeça de todo homem é Cristo. E a cabeça da mulher é o homem. E o cabeça de Cristo é Deus. Sempre tem alguém acima. Então o homem é o cabeça, é a autoridade delegada por Deus no lar.
para o desenvolvimento harmônico da família. O homem não é aquele ditador, o homem não é o rei que senta assim e todo mundo servindo. Não. Nós vamos ver posteriormente o que é uma autoridade. Então, o homem não deve ser ditador e nem tampouco frouxo. E como nós temos visto o homem frouxo, né? E ele deve ordenar, ele deve governar a sua casa dentro dos princípios divinos, com amor, sabedoria e moderação. Se nós formos ver lá a história de Abraão, ali diz que Abraão ordenou a sua casa, ordenava a sua casa com sabedoria. Ou seja, ele colocava tudo em ordem. E além da esposa, além de filho, ele tinha também 318 servos, que foram aqueles que guerrearam lá. Ou seja, ele ordenava toda a sua casa com sabedoria. É isso que o homem é. Não um ditador, não é aquele que tudo é para ele. Então, o cabeça deve se preocupar e procurar escutar o ponto de vista de sua esposa. E a mulher deve deixar com o marido a responsabilidade da decisão. A mulher e os filhos precisam da proteção, da autoridade do esposo. E pai em todas as áreas de suas vidas. É assim que Deus determinou, mesmo que ele, ou seja, o marido ou o pai, seja incrédulo. Que coisa, né? Mas essa é outra ministração, que só foi uma pincelada. Nós temos também a autoridade delegada na igreja. E aí temos Hebreus 13:17. Obedecei àqueles que vos governam e sujeitai-vos a eles, porque eles velam por vossas almas como aqueles que deverão prestar conta delas, para que façam com alegria e não com pesar, porque isso não vos seria útil. E aí foi que eu falei, que nunca se teve um tempo onde tantos pastores suicidam, se matam. Por quê? Porque é pesado, é muito pesado o ministério. Por quê? Porque não são ovelhas, são cabritos, são bodes. E você pastorear bode e cabrito, é uma desgraça. O bicho come tudo, o bicho desmancha tudo, o bicho pula cerca, ele não para. E isso é muito pesado e muitos pastores estão desistindo da vida. Então, por isso, queridos, no cristianismo não há espaço para o super espiritual, como eu falei antes. Não há espaço para aqueles que dizem que só se submetem, que só obedecem à voz de Deus. Porque Deus estabeleceu o princípio da autoridade delegada. E obedecemos a Deus quando nós obedecemos às autoridades colocadas por Deus sobre nós. A pessoa diz, eu não senti no coração, eu não ouvi de Deus para obedecer. Não precisa. Se está em concordância com a palavra, está na lei, está na Constituição, na Carta Magna, nós temos que obedecer. A não ser que ali diga assim, na Constituição de uma nação diga assim, a partir de hoje todos adorarão a Baal, ao demônio. A partir de hoje está estabelecido abortar no Brasil. Não obedecemos, porque daí entra o que Pedro e João disseram aos sacerdotes, a todo o sinédrio. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas só podemos desobedecer à autoridade quando a ordem dada por ela vai contra a palavra de Deus. Mas mesmo desobedecendo, nós não podemos desonrar. Olha, senhor presidente, ou seja quem for, eu não posso lhe obedecer porque a palavra de Deus diz que não tem como ele obedecer. Continuo lhe honrando porque o Senhor é autoridade sobre mim, mas eu não tenho como lhe obedecer. Pronto, não desonra, mas também não obedece, porque contraria a palavra de Deus. Então, os argumentos de que a autoridade sobre nós não merece obediência são inaceitáveis, pois declarar obedecer a Deus e não obedecer às autoridades por ele delegadas é rebeldia. Mas, aí nós vemos submissão. O que é submissão? O que é submissão? Submissão, nós vimos semana passada,
É renunciar à opinião própria, quando a nossa opinião contraria a orientação daqueles que exercem autoridade sobre nós. Porque é interessante, tem alguns empregados ou até mesmo filhos que, não, a minha opinião é essa, mas a minha orientação é essa, não quero saber, eu vou fazer do meu jeito como eu quero. Isso não é submissão. Submissão é renunciar à opinião própria, quando esta contraria a orientação daqueles que exercem autoridade sobre nós. E nos tornamos submissos quando aceitamos o senhorio de Jesus em nossas vidas, renunciamos a tudo que temos, negamos a nós mesmos e tomamos a nossa cruz e seguimos a Jesus, obedientes às orientações que recebemos das autoridades delegadas. Porque é interessante, a pessoa se levanta e diz: eu só obedeço a Deus. Obedecemos a Deus, obedecendo às autoridades delegadas sobre nós. E elas não estão só na casa, não estão só lá em Brasília, ou na capital, ou o prefeito. É o nosso pai, é o nosso chefe, é o nosso patrão. É o motorista do ônibus quando entramos nele, é o piloto do avião. São autoridades sobre nós, são delegadas por Deus. Por isso, queridos, é o que diz aqui, ó. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Antes, a si mesmo se esvaziou, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Por isso é que Deus lhe deu um nome que está sobre todo o nome. Obedecer, se humilhar, ir até a cruz, morrer a pior morte que existe, não tornou Jesus menor que ninguém. O elevou acima de todos. Por isso que a palavra de Deus diz: ao soberbo Deus abate, ao humilde ele. Precisamos pensar. Então, sem submissão jamais chegaremos ao alvo e nem estaremos sendo cooperadores de Jesus, pois sem submissão não podemos permanecer no corpo de Cristo. Por isso que já diz no Antigo Testamento, a ordem era para Israel: todo feiticeiro deve ser morto. Claro que hoje, depois da graça, depois de Jesus, não se mata mais, mas você afasta ele, ou ele se afasta, porque não há como ele fazer parte do corpo de Cristo sendo feiticeiro. E quem está cheio de Cristo sempre estará cheio de obediência, porque o evangelho do reino aniquila, desmancha, destrói com a independência do homem, do ser humano, bem como a sua rebeldia, fazendo do homem um ser submisso. E aí nós vimos na semana passada autoridades delegadas na igreja. Porque a igreja de Cristo é governada por Cristo e não pelo povo. Por isso não existe democracia na igreja, porque a igreja não é do povo. E aquela máxima que tem, aquele ditado que fala: a voz do povo é a voz de Deus, é uma das maiores mentiras que Satanás já inventou. A voz do povo nunca será a voz de Deus. Então, a igreja é de Deus, e um filho de Deus obedece naturalmente. E aí nós vimos as autoridades delegadas por Deus na igreja. Primeira autoridade colocada na igreja é Cristo. A igreja é de Cristo. Efésios 1:22. E colocou todas as coisas sob seus pés, os pés de Cristo, e o fez ser cabeça da igreja sobre todas as coisas. A segunda autoridade sobre a igreja na igreja é a palavra. João 15:10. Se vós guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. E terminamos
a ministração do domingo passado, dizendo que ninguém pode dizer que é submisso a Cristo e sua igreja se não obedece à palavra de Deus. Aí eu lhe digo, se um pastor, se um líder, quando ele for ao púlpito ou quando a vida dele for pregando algo contrário à palavra, não fique sob a sua liderança. Não critique, não se rebele, simplesmente se afaste. Não tem como estar debaixo de ou sob a autoridade de alguém que não obedece a Cristo e sua palavra. Então a terceira autoridade delegada por Deus na igreja são os apóstolos. Atos 2,42 diz: e eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E Tito, capítulo 1, verso 5 diz assim, por esta causa te deixei em Creta, Paulo falando a Tito, para que pusesses em ordem as coisas que ainda restam e estabelecesses anciãos em cada cidade, como já te mandei. Então os apóstolos determinavam a doutrina e usavam a autoridade que Deus lhes havia dado e estabeleciam as igrejas, colocavam lideranças nela. E hoje, queridos, a igreja continua necessitando do ministério apostólico. Continua precisando que os apóstolos ordenem tudo, estabeleçam o reino de Deus com clareza e com firmeza. Porque são 5 ministérios. E aí, se aceita profeta, se aceita evangelista, se aceita pastor, se aceita mestre. Mas apóstolo não. Apóstolo era só no tempo de Jesus. Quem disse? Não. Por que tiraria um ministério e teria só os outros? Apóstolos são os emissários, os enviados. São aqueles que estabelecem e constituem depois os outros 4 ministérios. A quarta autoridade sobre a igreja estabelecida são os pastores. Efésios 4:11 diz: e ele mesmo deu alguns para apóstolos, ou seja, emissários, enviados, e alguns para profetas, e alguns para evangelistas, e alguns para pastores e mestres ou professores. E continuando sobre 1 Timóteo 5,17 diz: os anciãos que governam bem sejam dignos com dupla honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, ou seja, os mestres, aqueles que ensinam, de dupla honra. São autoridades sobre a igreja. Então, queridos, pastores, apóstolos, profetas, evangelistas, são ministérios específicos de governo e com responsabilidade de manterem o ensino, a visão e a doutrina firmes e claros, cuidando para que não percam a consistência, ou seja, a verdade, e perdendo a consistência venham a se amoldar ao sistema mundano. E como nós temos visto igrejas que literalmente abriram as portas para o mundo, não para que as pessoas do mundo entrem, mas para que o mundo, o sistema mundano entre. E Romanos 12:2 é muito claro: não vos amoldeis a este século, a este mundo, a esse sistema mundano, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E hoje em dia uma das coisas que muito acontece é, por exemplo, o líder ou alguém da igreja não gostou, se rebela, sai com um grupo e monta um ministério. Aí você pergunta para ele: tá, mas você está sob que cobertura? Não, a minha cobertura é Deus. Queridos, é um grande engano, porque a palavra diz que, a palavra de Deus afirma que toda palavra ou toda profecia será confirmada por 2 ou 3 testemunhas. Essa pessoa, ela pode ter um entendimento da palavra, mas se ela não tem alguém acima dela que ela
consulte, que ela converse, ela pode entrar numa heresia muito grande. Nós não fomos chamados para andarmos sozinhos. Nós temos mesmo uma rede apostólica. Temos o apóstolo Ricardo, temos o apóstolo Estevão, estamos debaixo de autoridade. Não andamos sozinhos. E abaixo do apóstolo, nós andamos junto com o pastor Ramiro, pastor José Liz, ou seja, compartilhamos as coisas. E nós dizemos um para o outro, opa, isso está errado, cara, cuidado que isso é perigoso. Nós conversamos, nós compartilhamos, nós não andamos sozinhos. Eu tenho, por exemplo, um entendimento, eu tive, por exemplo, vamos lá, não digo revelação, mas um entendimento, eu falo com eles dizem assim, olha, pensa bem, será que é isso? Porque quando nós estamos sozinhos e tomamos decisões sozinhos, é bem complicado. Então, muito cuidado com esses que dizem ter uma revelação. Deus me falou o quê? E tomam uma decisão. Toda palavra será confirmada pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Nisso eu sigo um exemplo da apóstola Valnice. Toda vez que Deus falava com ela algo, ela tinha uma revelação, um entendimento, ela ficava quietinha. Aí dali um pouco alguém, por exemplo, ela estava em Brasília, ou estava em São Paulo, dali um pouco alguém lá do Nordeste lá ligava para ela, apóstola, Deus me falou tal coisa, assim, tal dia em oração. A palavra, eu tive a revelação tal. Ela fica assim. Aí outro de lá, aí ela junta, poxa, 3 confirmaram, não falei nada para ninguém. Aquele falou aqui, aquele falou lá, juntou aqui, é Deus. Esse é o grande detalhe. Nós não podemos tomar decisões sozinhos. Por isso que, aprofundando um pouquinho mais, esposo, marido, cabeça. A mulher, adjutora. E essa adjutora vai muito mais longe. A adjutora, a guardiã, aquela que protege, aquela que dá amparo, aquela que não deixa o engano entrar. É muito mais do que se diz hoje. Por isso que as feministas se levantam contra a submissão. Por quê? Porque submissão para o mundo é você estar embaixo assim, ó. Não. Submissão, dividindo a missão, andando juntos. Amém? Então, voltando. Próxima, o 5º. A autoridade sobre a igreja são líderes. 1 Coríntios 16:16. Que também vos sujeiteis aos tais e a todo aquele que ajuda e trabalha, ou seja, aos líderes. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 12 e 13, diz assim, ó. E suplicamos a vós, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra, e tende paz entre vós. Estava conversando com alguém, tem uma cidade aqui onde tem 3 igrejas da mesma denominação. Uma não se dá com a outra, e um membro de uma igreja é proibido de falar com o membro da outra. E tende paz entre vós. Complicado, né? Hebreus 13:17, que nós já vimos, ó. Obedecei àqueles que vos governam, sujeitai-vos a eles, porque eles velam por vossas almas como aqueles que deverão prestar conta delas, para que o façam com alegria e não com pesar, porque isto não vos seria útil. Ou seja, queridos, no corpo de Cristo, todos devem estar ligados. 1 Coríntios 12, verso 12 e 13, diz assim, ó. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros. Tem um dedo, tem o pé, tem a cabeça, tem os olhos. E todos os membros desse corpo, sendo muitos, são muitos membros, são um corpo. Assim também é Cristo. Porque por um Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, o corpo de Cristo. Mas eu sou da denominação tal, eu sou da tal, não nos falamos. Queridos, quando formos arrebatados, ou quando morrermos, ou quando Cristo vier e formos aos céus,
Será que daí assim, aqui é o bairro da Assembleia de Deus, aqui é o bairro da Quadrangular, aqui é o bairro da Metodista, ali é o da Presbiteriana, aí tem uma rua e tem uma cerca, não passe para lá. Será que vai ser assim? Não vai ser. Então, é o que a apóstola Valnice diz, aprendi muito com ela. Ela diz o seguinte: quando nós morrermos, ou seja, sairmos deste plano, o que vai acontecer? Nós vamos continuar o que já estamos vivendo aqui. Se aqui nós vivemos em desunião, será que morreu vai se unir? Não. Estava em desunião aqui, continua em desunião lá. Ou seja, não vai ao céu. Nós precisamos aprender isso. Em casa o marido não fala com a mulher não fala com o marido, o filho é aquela desgraça, tudo. Estão vivendo realmente o que é? Ou a igreja, então, olha aquela irmã ali, olha aquele irmão. Porque, por um Espírito nós somos batizados num corpo, o corpo de Cristo, quer sejamos judeus ou gentios, não há discriminação. Quer sejamos escravos ou livres, e a todos foi dado beber de um só Espírito. Ou seja, andai em paz um com os outros. Então, queridos, são essas autoridades que nos unem ao corpo de Cristo, nos presidem e nos fazem conhecer as ordens do cabeça, nos ensinam e nos conduzem, guiando-nos no caminho de Deus, sem necessariamente serem pastores. Isso faz um corpo unido e firme. Aí, queridos, tem mais uma coisa ainda. Tem os apóstolos, tem Cristo, a palavra, os apóstolos, aí vem descendo até os líderes. Acabou? Não. Tem mais uma sujeição ainda dentro da igreja. Uns aos outros. Efésios 5:21 diz assim, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Ninguém é melhor que ninguém, ninguém é maior que ninguém. E 1 Pedro 5,5 diz assim, semelhantemente vós, jovens, submetei-vos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, e dá graça aos humildes. Então, vamos dizer assim, o irmãozinho mais humilde, aquele irmãozinho, e aí chega assim e diz, olha, eu acho que você está errado. Quem é você para falar comigo? Vê como nós não estamos vivendo o que a Bíblia manda? Estamos longe disso. Porque o líder, o pastor é o Deus, aquele lá, e é pastor andando com segurança, e é apóstolo que não pisa no chão. Então, queridos, a submissão embeleza a casa de Deus e nos livra como igreja de uma hierarquia religiosa. Porque quando a hierarquia religiosa entra, acontece o que acontecia lá no tempo de Jesus Cristo. O que acontecia lá? Sumo sacerdotes, saduceus, fariseus, ou seja, eram castas, que Deus o livre tocar no coitadinho lá que não tinha acesso ao que os outros tinham. Quando nós, veja bem, a submissão embeleza a casa de Deus e nos livra como igreja de uma hierarquia religiosa, pois todos se comunicam entre si, compartilhando a palavra do Senhor, aconselhando e corrigindo uns aos outros. Isso é maravilhoso. Que chega assim, pastor, eu acredito que o senhor está errado. Quem é você? Outra coisa, estar sob autoridade realça a personalidade. Não nos desmerece. Obedecer a alguém, estar debaixo de uma autoridade, não nos desmerece, não nos faz menores. Porque
Ser submisso não destrói a personalidade de ninguém. Pelo contrário, realça a vida de qualquer um. Aí só para nós vermos, Cristo foi o tempo todo submisso, humilde e servidor. Por isso recebeu um nome que está acima de todo o nome. Porque é o que diz Filipenses 2,9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Volta aqui, que eu cortei ali. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo o nome. Por quê? É interessante, ali em João 14,10, diz assim, as palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo. Ou seja, Jesus ele não chegou aqui, bom, estou na terra agora, meu pai me mandou, agora aqui é comigo. Já comigo, já sei tudo. Não, o que ele disse? Eu só faço aquilo que vi o meu pai fazer. E eu só falo aquilo que ouvi o meu pai falar. Ou seja, o meu pai é o meu exemplo. Eu me submeto a ele. Se nós formos ver, queridos, os escribas eram papagaios. Por que os escribas eram papagaios? Por quê? Porque eles só falavam, mas não faziam. Mas Jesus tinha autoridade. Sabe por quê? Porque ele estava sob a autoridade do Pai. Ele não fazia o que queria. Ele não fazia dele mesmo. Ele só fazia o que ele tinha aprendido. Aí é que vai entrar Marcos 1:22. E eles admiravam-se da sua doutrina, da doutrina de Jesus, pois ele os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. A autoridade que Jesus tinha para perdoar pecados vinha da submissão ao seu Pai. E estava acima de toda a tradição, de toda a religião, porque Jesus ensinava pelo exemplo. Aí entra a máxima que eu falo há muitos anos, acho que desde 2004 ou 2003, por ali que eu lembro. Palavras podem até convencer, ou palavras convencem, mas exemplos arrastam. Aí vem uma grande diferença entre a maioria dos exércitos do mundo, mas vamos falar do nosso exército. Dificilmente se vê na história das guerras que o Brasil participou, generais ou oficiais morrendo. Morriam quem? Os soldados, os praças. Por quê? Porque, vai que eu vou ficar olhando, vai que eu vou me esconder. Em Israel nós vemos quem? Os generais morrendo, porque o general vai à frente. É o que Cristo fazia. Ele vai. É isso que é líder. Por isso que hoje as empresas elas estão tirando chefes. Não existe mais chefes, mas sim líderes. Porque o líder faz e diz, pessoal, chega aqui, eu vou fazer para que vocês aprendam a fazer. E ele faz e mostra. Assim que funciona. Jesus fazia isso. Então, Jesus operava maravilhas porque ele estava sempre sob a autoridade do Pai. Veja um exemplo dos cambistas do templo. Ali, em João 2, 14 a 16. E achou no templo aqueles que vendiam bois, ovelhas, pombas e os cambistas, assentados. E tendo feito um chicote de cordas, expulsou a todos do templo. E as ovelhas e os bois também expulsou. E derramou o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de comércio. Por quê? Porque ele estava submisso ao seu pai, ele tinha autoridade. Por isso, queridos, Deus quer uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus. Por isso nos coloca a todos sob o seu princípio de autoridade e
submissão. Amém? Então, queridos, nós que aceitamos a Cristo, jamais podemos fazer como alguns religiosos fazem ainda hoje. Ao passar por uma pessoa, olha assim, seu endemoniado, você vai para o inferno. Nós não estamos aqui para julgar e nós fomos salvos pela graça, favor imerecido. Deus não nos ama mais do que o pior pecador. Ele ama todos indistintamente. Abriu as portas para todos. Por isso que está na epístola de Pedro, não lembro a passagem correta agora, que diz, para Deus um ano é como um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Deus não retarda a sua palavra, mas quer que todos sejam salvos. Todos. Cristo morreu por todos sem exceção. A porta está aberta para todos sem exceção. E nós que entramos não somos melhores dos que ficaram, mas temos a responsabilidade de facilitar o acesso deles também ao reino. Amém? Então veja bem, qual é o propósito da autoridade na igreja? Primeiro propósito é cumprir a grande comissão. Aí nós sabemos de cor já, Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, ou até o fim do mundo. Amém? Então, a autoridade foi estabelecida na igreja para ensinar, educar na justiça, aconselhar, ordenar, corrigir, consolar, repreender, disciplinar, animar e abençoar. Para isso foi estabelecida a autoridade. E aí nós entramos. Eu só não botei o livro, eu não me engano é Timóteo ou Tito, agora depois eu vejo. Me passou ali. Tu, porém, permanece eu acho que é Timóteo, sim. Tu, porém, permanece nas coisas que aprendestes e que foste assegurado, sabendo de quem as tem aprendido, e que desde criança sabe as santas escrituras, que são capazes de fazer-te sábio, para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. E aí vem, toda a escritura é dada pela inspiração de Deus, e é proveitosa para doutrina, para repreender. Mas quem hoje aceita uma repreensão? Repreendeu, a pessoa se incha que nem o sapo boi, o sapo cururu, e já sai cuspindo para todo lado. Amém. Então, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. E aí vem também 4, do 1 ao 4. O mesmo, 2 Timóteo, se não me engano. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua aparição e no seu reino. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, reprove, repreendas, exorte com longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão, e nós já estamos nesse tempo, as pessoas não suportam a sã doutrina. Elas buscam um lugar onde a palavra falada caia bem no seu coração. Que bênção. Agora eu estou satisfeito. Esse fala o que eu quero, o que eu gosto. A sã doutrina, mas conforme as suas próprias concupiscências, amontoarão para si mestres, tendo comichão nos ouvidos, e desviarão os seus ouvidos da verdade, voltando às fábulas, às mentiras, aos contos, à tradição. Só isso. E aí, queridos, diz assim, Tito 2, do 11 ao 15, vai dizer assim,
porque a graça de Deus que trouxe salvação manifestou-se a todos os homens, ensinando-os que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos de maneira sóbria, justa e piamente neste mundo presente, aguardando a abençoada esperança e o aparecimento glorioso do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. E aí continua, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir da iniquidade e purificar para si um povo peculiar, ou seja, particular, zeloso e de boas obras. Fala dessas coisas e exorta e repreende com toda autoridade. Ninguém te despreze. Então, queridos, o grande detalhe é qual o propósito da autoridade na igreja. Primeiro, cumprir a grande comissão e depois ensinar, corrigir, redarguir. É fazer com que as pessoas se voltem realmente para Deus. E Tito 3, do 8 ao 11, também diz assim, esta é uma palavra fiel, e estas coisas quero que deveras afirmes constantemente, para que os que creem em Deus procurem manter as boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Mas olha o que diz aqui, e como tem gente que gosta, né? Nós começamos não vou nem dizer onde, um ensino da palavra, e veio uma pessoa e disse assim, não, eu estou aqui só para discutir. Meu negócio é discutir. Ou seja, questões tolas, genealogias e contendas e debates acerca da lei, porque são inúteis e vãs. Agora veja o que diz, ao homem que é herege, ou seja, aquele que causa divisões, depois da primeira e da segunda admoestação, ou seja, tu chama, você olha, fulano, você está causando divisão, você está sendo uma pessoa contrária à palavra de Deus. Então, depois da primeira e segunda admoestação, rejeita, sabendo que aquele que assim procede está pervertido e peca, está condenado em si mesmo. Uma versão diz que está se condenando por aquilo que faz. Guarde isso daqui, Somente aquele que está sob autoridade na igreja poderá receber a autoridade. Por quê? O nível de autoridade é diretamente proporcional ao nível de obediência e submissão. Outra coisa, não é possível ser autoridade e ser independente. O exemplo é o que respalda a autoridade. Interessante, né? Por exemplo, um pai que não é exemplo para o seu filho, ele tem autoridade? Ele até tem, mas não consegue exercer. Por quê? Porque não tem exemplo. Merece, honra merece porque é o pai, mas a obediência vai ser bem difícil de obedecer. Por quê? Porque ele não dá exemplo. Por exemplo, toca o telefone, se for para mim diz que eu não estou. Toca a campainha, olha, se for fulano, fala que eu não estou. E aí vai. Queridos, ali em Mateus, capítulo 20, verso 25, Jesus disse que no mundo, aqui não está o versículo completo, está em pedaços, os governadores dos povos os dominam, ou seja, as autoridades dominam sobre o povo. E os maiorais exercem autoridade sobre eles e por eles são servidos, ou seja, tem uma autoridade, ela domina sobre o povo e por esse povo ela é servida. Só que aí Jesus diz assim, no reino de Deus é completamente diferente. A autoridade no reino de Deus é para servir. E aí vem Mateus 20, 26 e 27 que diz, não será assim entre vós,
Mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, ou seja, ser autoridade, seja vosso serviçal, aquele que serve. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Não gosto de falar de mim mesmo, mas nisso eu sou exemplo. No que precisar de mim, eu estou sempre lá. Minhas mãos estão sempre furadas. Minha mulher que diz assim, ó, te cuida, tu te cuida. Eu estou me cuidando, deixa eu trabalhar. Entende? Não tem problema. Prefiro, às vezes, fazer sozinho do que estar chamando alguém e a pessoa vir de lombo duro. Então, trabalho sozinho. Não devia ser, mas às vezes é. Então, queridos, no reino de Deus é completamente diferente. O prefeito, o governador, ou o presidente, ou seja a autoridade que for, ela, por exemplo, ministro. Você sabe o que quer dizer ministro no original? Ministro é aquele que serve. Um ministro da palavra. Está chegando o X, o Y, o fulano de tal, que é ministro da palavra. Não, ele é um servo, aquele que serve. Se não for assim, não é seguidor de Jesus. Porque é muito claro que nós devemos seguir o exemplo de Cristo, que mesmo sendo Deus, ele não chegou assim, olha aqui é o seguinte, aqui ó, eu sou Deus, desci essa terra aqui. Então, não, ele viveu, obedeceu a seus pais, obedeceu a lei, cumpriu toda a lei e chegou até a morte de cruz. É o nosso exemplo. Por isso, queridos, a motivação da autoridade deve ser sempre o serviço. Sempre o serviço. Queridos, eu conheço pessoas, autoridades, que elas fazem questão de fazer com que os seus empregados, ou aqueles que estão debaixo da sua autoridade, eles não se deem. Por quê? Sabe por quê? Para que um fale do outro para ele. Então eu não gosto de falar assim, olha, chefe, o fulano está fazendo tal coisa. O ciclano está fazendo tal coisa. Ou seja, ela faz o quê? Uma intriga para que ela saiba das fofocas. Não é autoridade. Outra coisa, não podemos usar a autoridade que recebemos em benefício próprio. E para concluir, queridos, nós podemos entender uma coisa: Cristo foi o nosso exemplo. Se Cristo, nós nos chamamos cristãos. Cristão é ser a reprodução de Cristo em seu caráter e em sua missão. Então, assim como Cristo foi santo, eu devo ser santo. Assim como Cristo serviu, eu devo servir. Assim como Cristo foi exemplo, eu devo ser exemplo. Assim como Cristo foi submisso ao seu Pai, eu devo ser submisso às autoridades. Então, para concluir, o princípio da autoridade deve ser respeitado e vivido diariamente, pois é algo ordenado por Deus que, praticado, é uma benção. Mas, quando é abandonado, ou seja, não respeitado, poderá redundar em maldição. Davi foi submisso à autoridade de Deus. Por causa disso, ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus, ou seja, foi bênção. E é interessante, ele tinha tudo para matar Saul. Saul tinha buscado matá-lo, ao vivo, a cores, e depois perseguiu ele por anos. E Davi teve a chance de matar, mas ele disse, jamais levantarei a mão contra o ungido de Deus. Foi Deus que colocou ele, então que Deus tire no tempo devido. Que seja guerra, que seja doença, que seja qualquer coisa, mas eu não levanto a mão contra o ungido de Deus. Por isso Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus.
Tinha falhas? Muitas. Mas ele sabia e cumpria o princípio da submissão, da honra à autoridade. Por isso ele foi uma bênção. E encerrando, queridos, novamente Romanos 13:1. Todo homem, o homem quando fala é raça humana, toda pessoa, algumas versões dizem toda alma, esteja sujeita às autoridades superiores. Aí diz, mas quem é superior a mim? Aí nós vamos ver a lista das autoridades na igreja. Começa com Cristo, com a palavra, com os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, líderes, e aí termina com quem? Uns aos outros. Quem é a autoridade sobre nós? Todos. Todo homem seja sujeito à autoridade superior, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Ah, mas o cara é um feiticeiro, aquele governador ali, você não sabe quem é ele. O que ele é não interessa. A autoridade que está sobre ele veio de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Se nós vivermos nesse princípio, dentro da nossa casa, nós com os que nos rodeiam e nós com Deus, vai mudar radicalmente o nosso modo de vida. Vamos viver em paz, teremos uma casa completamente diferente e seremos exemplos para o mundo que nos olha com luneta. Amém? O mundo, como diz a palavra de Deus mesmo, a própria natureza, ela geme. Então nós podemos dizer, o próprio mundo geme pela manifestação dos filhos de Deus. O mundo quer ver o exemplo em nós. A hora que nós vivermos isso, nós vamos ver a mudança. E nós temos tudo na mão hoje, dentro do Brasil, para colocarmos isso em prática. Então que comece por nós, que comece pela nossa casa, que comece onde nós estamos estabelecidos, no trabalho, na escola, na vizinhança, aonde estivermos. Amém? Vamos orar? Pai, te louvamos por esta manhã abençoada. Te damos graças por nós que aqui estamos, te louvamos pelos que não puderam estar, te louvamos por todos aqueles que verão esta mensagem através do YouTube. Ministra de uma forma especial que realmente esta palavra, ela desça até o nosso coração e possamos colocá-la em prática. E sejamos exemplos, como Cristo foi exemplo, nós sejamos exemplos. Como Cristo foi submisso ao Pai, nós sejamos submissos uns aos outros, às autoridades todas. E possamos desta maneira sermos exemplos. Como Cristo governou pelo exemplo e por isso teve autoridade, nós possamos recebermos a autoridade sendo exemplos, colocando em prática a obediência e a submissão. Que esta série de mensagens, ó Pai, submissão, um princípio de Deus, seja algo que realmente acrescente as nossas vidas e nós possamos desta maneira nos levantarmos com autoridade contra todas as obras do diabo. E assim como Cristo desfez as obras do diabo, nós como seus sucessores também desfaçamos as obras do diabo em nossa vida, em nossa família, na sociedade toda e aonde estivermos estabelecidos. Pai, muito obrigado por esta manhã. Daremos a Ti, ó Pai, o louvor, a honra e a glória em nome de Jesus.